pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu estou aqui com o CID-10, que vocês devem conhecer, porque o CID-10 é usado sempre que se vai dar um atestado médico. É uma classificação internacional de doenças. Com esse número, o médico pode saber qual o seu transtorno em qualquer lugar do mundo. É o mesmo número. Então, eu estou aqui no F40, que são transtornos neuróticos relacionados ao estresse e somatoformes. Todos os transtornos de ansiedade estão listados aqui, nesse F40. Então, você já pode ver que eles estão ligados a neuroses, a estresse e a somatização. Bom, mas ansiedade, vamos falar uma coisa bem claramente, assim, ansiedade todo mundo tem. Ansiedade é uma reação natural diante do perigo. Todos os animais são dotados dessa capacidade de reagir frente ao perigo e colocar na corrente circulatória uma série de substâncias, de hormônios que fazem com que ele fuja ou lute. Isso é uma reação natural do organismo. Então, no ser humano, isso se alterou. Por quê? Porque nós temos os nossos pensamentos que são recorrentes, nós temos um mundo interno que o animal não tem. Então a ansiedade se transformou num problema. Nós precisamos fazer a diferença entre a ansiedade normal, diante de um problema concreto, uma ansiedade proporcional ao tamanho da ameaça que nós estamos vivendo, e uma ansiedade neurótica. O que seria uma ansiedade neurótica? Você se sentir ansioso quando não há nenhum motivo para isso. Ou pelo menos, para outra pessoa não seria motivo. Para a maioria das pessoas não seria motivo. Para você se torna um grande motivo. É você estar sentindo muita ansiedade por coisas pequenas. É você não poder dormir, por exemplo. De tanto que seus pensamentos atacam você na hora de dormir, né? É você ter que verificar se a porta está chaveada várias vezes. Isso já vamos partindo para o toque, que também está dentro desse espectro de transtornos ansiosos, neuróticos. A sua ansiedade te impede de fazer as coisas do dia a dia, te impede de ter uma vida produtiva, te impede de ir a lugares, de ver pessoas, de interagir. Você pode ter uma fobia social, você pode ter uma ansiedade generalizada, você pode ter uma combinação desses fatores, você pode ter uma personalidade ansiosa que de repente, com o passar dos anos, culminou num transtorno de ansiedade, como o transtorno de pânico, por exemplo. Então, várias coisas são importantes de serem perguntadas para se fazer um diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Uma delas, e eu acho muito importante, é saber quando, em que momento se desencadeia a crise de ansiedade. Ela tem um evento específico que justifique, que você consiga justificar, dizer, olha, tal coisa me deixa ansiosa, ou não tem, ela aparece do nada, de repente, em qualquer situação. Isso é importante a gente conhecer. Qual é a sua personalidade prévia? Você era uma pessoa tranquila e de repente começou com transtornos ansiosos? Você consegue identificar um desencadeante para essa sua mudança? Em que momento você se tornou uma pessoa ansiosa? Isso é uma pergunta fundamental de ser feita. Algumas pessoas vêm para mim e dizem, não, eu sempre fui um pouco ansiosa. Eu sempre fui muito ansiosa. Outros dizem, não, eu era uma pessoa tranquila. E agora, de repente, depois que eu passei por um estresse no trabalho, que eu perdi pessoas importantes na minha vida, que eu vivenciei a doença de entes queridos, que eu me separei, que eu sinto falta dos meus filhos, isso se agravou. Outras vezes a pessoa não sabe exatamente como aconteceu a evolução, e aí a gente tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas é importante mensurar o dano que essa ansiedade está causando na sua vida, a relação que ela tem com a realidade,
o tempo de duração, os sintomas, para a gente poder fazer uma avaliação correta e um tratamento adequado. Mas como eu disse no princípio, ansiedade todo mundo tem. Você precisa saber se a sua ansiedade passou do limite e precisa de tratamento. Uma das coisas mais comuns nos pacientes ansiosos é a somatização. Ou seja, você vai se sentir fisicamente mal. Isso acontece muito no transtorno de pânico, em que a pessoa tem aquela sensação de taquicardia, de morte iminente, de que vai ter um ataque. Mas não acontece só no transtorno de pânico. Às vezes é uma ansiedade mantida junto com um certo rebaixamento de humor, um pouco de depressão, que vai levando a pessoa a ter adoecimentos diversos, um depois do outro. Muitas vezes o paciente chega para nós já tendo passado por diversos médicos, já tendo feito vários exames e nada constatou. É uma sensação de estar doente, é a sensação de estar com o coração acelerado, por exemplo, muito frequente. E essa somatização, às vezes, demora muito tempo até que se descubra que por trás disso tem um transtorno de ansiedade e depressão. Por isso, se você vem adoecendo com muita frequência, também acho interessante fazer uma avaliação psiquiátrica. Outros tipos de ansiedade, como eu mencionei, ansiedade neurótica, ansiedade paroxística, ansiedade generalizada, fobia social, outros tipos de fobia, são muitos os tipos de ansiedade. Então, vamos fazer a coisa como deve ser feita. Vamos fazer uma avaliação, uma consulta, vamos ver se isso é da sua personalidade, vamos ver se isso tem um desencadeante. Vamos tratar com medicamentos e vamos entender que é também uma doença da modernidade, porque é cada vez maior o número de pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade e estresse. Reações ao estresse e à ansiedade são hoje em dia praticamente uma epidemia. Eu sou muito crítica em relação às questões sociais. Eu acho que o mundo realmente quer de nós coisas com as quais nós não podemos lidar. Então eu vejo no mundo contemporâneo muitas razões para que a ansiedade nas pessoas tenha crescido, como os vínculos que são mais, vamos dizer assim, frouxos, mais... a pessoa não sente o suporte suficiente de vínculo afetivo, o excesso de competitividade, o corre-corre do dia a dia, o excesso de estímulos, o excesso de velocidade. Essas coisas vão fazendo com que a pessoa entre num estado de esgotamento dos seus neurotransmissores. Então é muito importante falar isso, e eu falo bastante nos meus livros. A crítica à sociedade, a forma como ela nos trata e o que ela exige de nós. Eu uso muito o mal-estar na civilização do Freud para falar sobre isso. Então, nos transtornos de ansiedade que nós estamos vendo agora, contemporaneamente, existem tanto fatores socioambientais, sociais, culturais, como existem fatores genéticos e fatores pessoais, de desenvolvimento e história pessoal. Então, tem alguns que dão o sinal antes de outros. Algumas pessoas são mais resistentes e outras pessoas sucumbem com maior gravidade. Geralmente essas têm uma tendência genética ou estão submetidas a um estresse muito forte. Tudo isso tem que ser avaliado, caso a caso. Não ponha um rótulo em você. Procure um médico, converse, explique a sua história e tenha um diagnóstico correto. Tudo isso é necessário e eu espero que você tenha entendido nesse pouco tempo que eu tenho para explicar. Nos meus livros você encontra mais detalhes sobre o meu pensamento a respeito da ansiedade nos tempos atuais. Obrigada, um abraço.